Boa tarde a todos. Antes de mais, quero agradecer por ainda estarem aqui. E queria já de início deixar um agradecimento especial à Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal. Temos mantido nos últimos 2 anos uma parceria interessante. Temos feito estágios na nossa instituição de observação e de intervenção com supervisão e é uma partilha de conhecimento muito boa, tanto para nós como para os alunos. E vamos dar início aqui à nossa apresentação da área da terapia da fala, onde vamos falar um bocadinho do que é o nosso trabalho na associação. Na perturbação do espectro do autismo, o terapeuta da fala promove e potencializa a comunicação e a linguagem da pessoa com o espectro do autismo, respeitando sempre a sua individualidade. Isto leva a uma melhoria na sua qualidade de vida e na dos seus cuidadores e familiares. Uma intervenção precoce, acho que já falámos disso N vezes, promove a aceitação mais fácil por parte da família, existe ainda a plasticidade cerebral na criança, formamos um plano de intervenção muito mais adequado. Muitas vezes também nos chegam crianças ainda sem diagnósticos e nós estamos atentos aos sinais de alerta, até porque a linguagem, a comunicação são dos primeiros sinais, muitas vezes. Estas são as áreas de intervenção da terapia da fala. Não vou estar exaustivamente a falar delas. É a comunicação, a fala e a linguagem. Uma não existe por si só. Quando nós queremos transmitir uma mensagem, é necessário haver uma harmonia entre todas. Na perturbação do espectro do autismo, os estudos recentes o que dizem é que cerca de 50% das crianças podem não desenvolver a linguagem verbal. E as alterações de linguagem existem na comunicação e existem na compreensão, sobretudo no processamento da informação verbal e não verbal, e na expressão, na utilização de gestos naturais, gestos codificados ou na palavra para entrar em contacto com o outro. Não poderíamos deixar de falar dos sistemas alternativos e aumentativos de comunicação, que são tão importantes nesta área. Alternativos porquê? Porque podem substituir a 100% a fala. Aumentativos porque podem apoiar a fala e apoiar o seu desenvolvimento ou mesmo quando não se consegue desenvolver mais, o seu uso. Os sistemas de comunicação devem ser usados de acordo com as capacidades da pessoa e das suas necessidades para que possa ser eficaz. Existem 3 tipos, os sem ajuda, com ajuda e os combinados. Portanto, sem ajuda não requerem nenhum instrumento nem nenhum suporte técnico, é um exemplo a língua gestual. Com ajuda, já necessitamos de dispositivos, podem ser tecnológicos, pode ser em papel, por exemplo, um telemóvel, um tablet, ou então os combinados, em que usamos as duas coisas. Muita gente, e nós sentimos isso, muitos pais têm algumas reticências no uso dos cartões para a comunicação, quando as crianças têm 4 anos, 5 e ainda não têm linguagem verbal. E coloca-se esta questão, se o sistema de comunicação se é uma barreira ou se é um facilitador. O que temos visto e o que dizem os estudos é que não limita, pelo contrário, ajuda à organização da pessoa e ajuda ao desenvolvimento da linguagem verbal. O que é que temos que ter em atenção? Quando surge a linguagem verbal, temos que perceber se a pessoa já está a usar o sistema de comunicação como uma bengala. Então vamos ter que ponderar a sua redução ou a retirada, porque em muitos casos essa bengala depois pode perdurar no tempo. Então cabe aos intervenientes, família, técnicos, escola, toda a gente, ver se o uso está ainda a ser adequado ou não, ou precisa de ser ajustado. Os sistemas de comunicação, aquela imagem, esta, da direita, apesar de ser feita num computador, não é um sistema em alta tecnologia, mas as outras sim, podemos usar tablets, telemóveis. Aqui em baixo com aquelas 2 imagens são os botões dos switches que são gravados com voz real, o GoTalk, aquelas que leva pranchas, são feitas no computador e são gravadas com a pessoa é que grava, pode ser o técnico a gravar, os pais, pronto. Aquele outro dos cartões ainda não é. Aqui softwares que também existem para os sistemas de comunicação em alta tecnologia. Aquele CD é o BoardMaker, permite-nos fazer tabelas, dá para imprimir em papel ou então usar no computador. Em cima temos o Vox4All, são sistemas pagos. Por baixo deste azulinho é o Grid, também é pago, é um bocadinho dispendioso, mas é uma opção. O AraWord e o Arazac são disponibilizados gratuitamente.
A pessoa pode fazer um donativo se quiser, mas se não quiser, eles estão disponíveis online, certo? Em alta tecnologia temos vantagens, não é? Portanto, temos um vasto leque de possibilidades que é infinito. Desvantagens é o preço, não é? Podem ser dispendiosos e implicam normalmente um desempenho cognitivo elevado do utilizador. Especificamente para a intervenção em terapia da fala, nós quisemos trazer-vos alguns materiais que costumamos usar. Então, da esquerda para a direita, de fundo vermelho. Aquilo são cartões que a pessoa pode usar para dizer se quer ir à casa de banho, se tem fome, se quer beber. É uma comunicação mais rápida. Tem uma argolinha e está adaptada às necessidades daquela pessoa. De seguida, temos ali uma descrição que ajuda as etapas da escovagem dos dentes. O outro ao lado, com o símbolo do super-homem, é um quadro de recompensas por qualquer tarefa que foi concretizada com sucesso. Isto é de um jovem, recebe um símbolo. No final dos 5 símbolos tem uma recompensa. O outro, de fundo cor de laranja, também é de recompensa, mas aqui já era mais numa vertente de comportamentos, os comportamentos pretendidos. Quando conseguíamos esse conjunto de comportamentos, tinha também a recompensa. Por baixo do fundo vermelho, esse e o outro ao lado são antecipações de acontecimentos. Um deles é uma ida ao teatro e o outro é uma ida ao dentista. Normalmente as idas ao dentista são momentos que convém antecipar. São invasivos, não é? São tratamentos também um pouco invasivos. Também podemos fazer horários, mapas de rotinas e frisos de comportamento. Eu acho que os mapas de rotinas e horários, quem trabalha ou lida, ou é familiar, de uma pessoa com autismo, está habituado, não é? E os frisos de comportamentos, nós usamos também, este tinha ao fundo verde, porque eram os comportamentos que nós pretendíamos ter. Tentamos sempre que estes comportamentos sejam vistos pela positiva, o que é positivo terem. Em vez de dizermos não pode gritar, tentamos dizer qual é o comportamento que nós esperamos. Em vez de dizer que não pode ter aquele, porque se não dermos... eu sei que é mais da área da psicologia, nós aprendemos muito também com as nossas colegas. Em vez de dizermos não podes ter este comportamento, não, nós damos qual é o comportamento correto, qual é o que nós pretendemos. Outros materiais, jogos de encaixe, jogos de associação, aqueles dados para os mais velhinhos, nós dizemos assim com carinho, permite construir uma história, também trabalha muito a parte da imaginação, que tantas vezes não faz falta. Dominós, jogos simples como o Quem é Quem, está ali aquele tabuleiro azul. São tudo jogos que às vezes nós temos que adaptar um bocadinho, mas conseguimos. Outros materiais, eu daqui queria chamar a atenção para aquela bola, que, portanto, ela agarra ali, aquilo é velcro, tem também a parte sensorial e normalmente é usada como reforço. E ali embaixo, brincar com os bonequinhos, os pequeninos de madeira, que tentamos também apelar ao jogo funcional, à imaginação. E depois, pronto, todos os outros, né, de leitura, da escrita, grafismos, motricidade fina. Como a Mariana disse, nós, sendo terapeutas da fala, é fala, comunicação e linguagem, mas somos terapeutas e se existe uma dificuldade e muitas vezes para conseguirmos chegar aos nossos objetivos, temos que trabalhar outras coisas que estão subjacentes e que são importantes para conseguirmos atingir o nosso. O vídeo, não sei como é que se põe, vais lá pôr, ou sabes pôr. Pronto, isto foi um material que foi feito para trabalhar a estrutura morfossintática do discurso. E fizemos aqui um pequeno vídeo. Aqui a ideia era, primeiro, estruturar a frase sem o apoio da imagem. O menino está a escrever no caderno. Às vezes está certo? Sim. Não vá. Depois víamos a imagem para ver se correspondia à estrutura da frase. E a seguir vão ser colocadas algumas questões sobre os agentes da frase, o sujeito, os complementos diretos e indiretos. Então, quem? Menino O que faz? escrever Onde? no caderno. Boa. Pronto, neste caso era organizar a frase, depois confirmar com a imagem se estava correto e identificar o sujeito, o verbo, etc.
Pois é. Este é um exemplo de outro jogo. Isto nós fazemos com os símbolos daquele programa, com os símbolos do Arasaka. O download, se quiserem fazer, do programa chama-se Picto Selector. É gratuito. Podem baixar e as imagens que ele usa são parecidas a estas. Porque sim, eles usam várias bases de dados, têm imagens para tudo. Podem fazer os vossos cartões com as vossas fotografias reais. E pronto, se quiserem fazer um donativo, acredito que eles também agradeçam. Pronto, este jogo foi feito também com símbolos, permite trabalhar discurso espontâneo, discriminação auditiva, associação do artigo definido ao nome. Nós, técnicos, colocamos logo aquela parte. O que ouves? E verbalizamos. A ideia é sempre verbalizar, não é nunca ser um jogo só de apontar, não é? E depois imitamos o som do animal. E a criança tem vários cartões disponíveis e tem que estruturar a frase. Ouço, o ou a, e escolher o animal que ouviu. Este jogo normalmente funciona muito bem, os mais pequeninos. Aqui também utilizamos para respostas fechadas ou antecipação dos momentos de espera. Por exemplo, se formos fazer uma saída ao exterior, aquele cartão do esperar, trabalhar isso antes é muito importante, porque às vezes podemos ter que esperar por um transporte público que atrasou, que era suposto vir, mas não veio. Às vezes acontece. E para nos dizerem sim ou não, porque há crianças que não têm, ou jovens que não têm a capacidade nem de assinar com a cabeça ou verbalizar, e assim podemos dar esta hipótese também. Pronto, eu vou agora passar a palavra ao meu colega João. Boa tarde a todos, apesar de já termos ido falando ao longo do dia. Fico com a tarefa difícil de falar depois das minhas colegas todas, não é? Mas obrigado mais uma vez por aguardarem até agora, para nos ouvir a todos. É mais forte do que eu, e depois de termos estado até estas horas a falar de tanta coisa e tão importante, que eu não faça aqui um pequeno parênteses, e a doutora Vânia Guerreiro já provavelmente saberá o que é que eu vou falar e qual é que é a minha opinião. Estamos em julho e eu já estou quase que angustiado por não ter a certeza e por não saber em quantas escolas conseguirei eu, como terapeuta externo, entrar em setembro. Portanto, a nossa, enquanto terapeutas, o nosso trabalho é muito em contexto de gabinete, com as famílias que o conseguem fazer, com os horários que permitem, mas essencialmente, e nós nas nossas reuniões falamos muito sobre isso e debatemos muito isso, a importância que é estarmos próximos dos professores, dos educadores, das assistentes operacionais, que às vezes sabem tanto ou mais de quem deveria saber, na verdade, que é o professor ou o educador que passaria o tempo com o aluno na sala. E então eu já ainda estou em julho, mas já estou a angustiar-me por não ter essa certeza. Nem todos os exemplos são maus, obviamente, e felicito as caras que conheço que estão cá e com quem trabalho em conjunto, porque acho que é assim que faz sentido. Quanto a leis, às alterações que aí vêm, aquilo que eu fui observando ao longo destes anos em que entro e saio de escolas, porque a nossa vida às vezes é mesmo essa, não é? É estarmos numa escola, sairmos à pressa, cruzarmos com um professor ou um educador, trocarmos ali 2 ou 3 ideias sobre aquilo que foi a sessão que nós fizemos e irmos à corrida, porque entretanto sabemos que não vamos ter lugar à frente daquela escola. Bem, enfim, e então a minha preocupação, aliás, a minha reflexão sobre tudo o que nós estivemos a falar é que, na verdade, na prática, a teoria é outra, porque a lei existe, está tudo muito bem escrito, com palavras muito bonitas, mas quando nós, na prática, tentamos fazer alguma coisa ou de uma forma... com investimento da nossa parte, de uma forma solidária para com os professores, para com os educadores, nem sempre da outra parte essa porta é aberta. Nem sempre da parte da escola, e não digo da parte da pessoa que é o professor ou o educador, digo dos órgãos de gestão, da dificuldade burocrática que é, no início de um ano letivo, num primeiro período, eu solicitar o apoio a uma determinada criança, num determinado horário, já estabelecido pela escola, porque a escola só me deixa entrar ou antes das 8 da manhã, ou entre as 8 e as 9 da manhã, ou depois das 5 da tarde, e essa resposta só vem no terceiro período. E eu perdi 2 períodos a não fazer nada, porque aquela criança chegava a uma sessão às 5:30 da tarde, com problemas de comportamento como vocês e como nós ao longo do dia bem falámos sobre eles,
Enfim, o que é que eu consegui fazer com aquela criança? Obviamente que se a minha intervenção fosse na escola, de 1 para 1, com o professor, aliás, não faria nada com o professor, mas em conjunto com o professor, falando com o professor, dialogando, passando estratégias, e eu costumo dizer que eu tento que a nossa abordagem seja sempre muito pacífica e tranquila, porque não quero ser nenhum polícia na escola. E às vezes tenho receio que isso possa ser entendido dessa forma, não é? Nós, como entidade externa, que no fundo só queremos ajudar aquela família e aquela criança, não quero que fique a imagem de que nós estamos à procura do que é que está errado para contarmos aos pais. Não é isso. Portanto, eu pelo menos não trabalho dessa forma e sei que as minhas colegas não trabalham dessa forma. Mas às vezes é mesmo só estando lá que as coisas conseguem ser ditas, que as coisas conseguem ser vistas, que as coisas conseguem ser sensibilizadas de outra forma. E pronto, acho que entretanto o meu parênteses se estendeu um bocadinho, mas pronto, não queria passar sem vos deixar esta que é a minha opinião, mas que é aquilo que nós temos vindo a observar. Depois, dar-vos aqui alguns exemplos práticos de casos que acompanhamos, um bocadinho à imagem do que as nossas colegas da Psicologia fizeram, só umas linhas gerais de casos substancialmente distintos, para darmos uma ideia de quão variada pode ser aqui a nossa intervenção e a nossa ajuda a estas famílias e a estas crianças. Temos o caso A, sexo masculino, 6 anos, verbal, que ao nível da comunicação, os nossos principais objetivos seriam adequar o contacto ocular, melhorar a atenção partilhada, ensinar a imitar. Ao nível da linguagem, melhorar a compreensão de material não verbal e material verbal também, e melhorar a componente expressiva da linguagem. Não me vou alongar, acho que pelo menos os nossos colegas terapeutas da fala que estarão na sala saberão do que se trata, e as famílias também certamente já viram muito disto nos relatórios que têm à frente, e os professores também. Esta informação não será nova. No caso B, sexo feminino, 4 anos, fase pré-verbal, que ao nível da comunicação, a nossa intervenção era muito ao nível dos pedidos, pedir com recurso ao gesto ou ao apontar, estimular aqui o contacto ocular, partilhar a atenção, imitar gestos sociais, o adeus, o soprar beijinhos, utilizar um cartão para obter um item pretendido. Portanto, e aqui estamos a falar numa fase pré-verbal, em que também a inserção de um sistema aumentativo ou alternativo de comunicação carece de um momento inicial em que, se efetivamente a imagem não é um interesse da criança, não é uma característica que lhe desperte interesse, que seja uma competência adquirida já por parte dessa criança, temos todo um trabalho anterior a fazer para que possamos chegar a um momento em que, ok, aqui já estamos numa fase em que, se calhar, se começarmos a introduzir um sistema aumentativo ou alternativo de comunicação, teremos bons resultados, teremos ganhos significativos para a criança e para a família, que o entenderá melhor, certamente. Sim, exatamente, porque percebe que obtém reciprocidade por parte do adulto. No que diz respeito à linguagem, o responder ao nome, a compreensão verbal, no caso do apontar ou dar itens a pedido, e promover a expressão verbal com recurso a canções com suporte visual. No caso C, sexo masculino, 24 anos, não verbal, e nós colocamos entre parênteses porque consideramos que, para o que vamos descrever abaixo, é importante termos a indicação de que há um interesse por tecnologia, uma boa capacidade de compreensão, e que aqui, de facto, imperava a implementação de um sistema aumentativo e alternativo de comunicação de alta tecnologia. Portanto, aqui há a associação de imagens reais a imagens pictográficas, portanto, pictográficas em formato de desenho, portanto, aquelas semelhantes àquelas que a Ana apresentou há pouco. Portanto, o trabalho inicial para a inserção desse sistema aumentativo de comunicação passou pela passagem, ou neste caso pela associação de imagens reais a imagens pictográficas, portanto, como um processo de transição. A associação de imagens e depois um processo seguinte, neste caso a associação de imagens pictográficas em papel e imagens pictográficas em formato digital. Portanto, todas estas diferenças, estas alterações, estas características distintas carecem de ser associadas e de ser apreendidas por esta criança, senão estamos a saltar etapas, estamos a construir a casa pelo telhado e faltam os alicerces. Obter um item pretendido com recurso ao saco, portanto aqui já numa fase mais de implementação do próprio sistema, expressar uma necessidade ou desejo com recurso a uma imagem e estruturar uma frase simples utilizando esse sistema. Sim, são apenas aqui alguns objetivos iniciais neste caso. E depois o caso D, sexo feminino, 6 anos, não verbal,
a implementação de um saco, portanto estávamos aqui numa fase inicial também, em que o que pretendíamos era o uso do PEX com recurso a fotografias reais, família, objetos preferidos, alimentos preferidos e brinquedos preferidos, partes da casa, locais em que se movimenta. Identificar as imagens a pedido, dar o cartão correspondente, compreender a importância da comunicação, portanto, a importância aqui de termos experiências positivas para fomentar aqui o desenvolvimento da linguagem, destas competências que pretendíamos trabalhar, utilizar um cartão para pedir e expressar uma necessidade ou desejo, ou seja, lá está aqui a parte das experiências positivas, criarmos situações que sejam boas para aquela criança, de entendimento com o outro, para que isso fomente nela própria mais estratégias e mais... se posso dizer desta forma, memórias episódicas de situações que foram positivas quando ela tentou e conseguiu obter por parte do adulto o que ela pretendia. Depois, um bocadinho também à imagem do que as nossas colegas fizeram, só uma breve referência a um projeto que nos também é muito querido. Eu, pelo menos, falo por mim, porque comecei na associação neste projeto, que já vem ao longo destes anos todos, como vocês podem ver na imagem e no texto. E de facto é um projeto que nós desenvolvemos com crianças e jovens desde os 6 anos, certo? 5, 6 anos? Desde os 6 anos. Vamos recebendo alguns com 5, não é? Sim, não conseguimos dizer que não. Em que temos algumas atividades durante, neste caso, foi um projeto evolutivo, portanto já estamos numa fase em que temos 2 oficinas para mais novos e uma oficina para adultos, jovens adultos. E o que tentamos, um bocadinho à imagem do que é feito, aqui neste caso os ateliês foram buscar o que nós já fazemos nas oficinas, não é? Porque as oficinas nasceram primeiro. Mas é este treino de competências, esta questão da autonomia, o desenvolvimento da responsabilidade, estas questões sociais, culturais, a parte da expressão plástica e dramática, a parte da culinária também, o vestir, o despir, portanto, todas as questões que se relacionam com atividades que são desenvolvidas ao longo do dia, a própria parte da alimentação também. Todas essas competências são trabalhadas durante aquela quinzena com aquelas crianças, todas elas com diagnóstico ou, neste caso, com características do espectro, e também acompanhadas por vários técnicos de várias áreas, terapeutas da fala, psicólogos, psicometricistas, terapeutas ocupacionais, portanto, vários técnicos, quase que num jogo de 1 para 1, em que todos os olhos já são poucos para cuidar deles e para dar tudo o que podemos e que conseguimos e que queremos dar, porque o que sentimos é que, de facto, e muitos de nós falamos isso nas nossas reuniões, que é nem sempre quem temos nas oficinas são os casos que acompanhamos ao longo do ano, mas sentíamos que se fosse possível era excelente, não é? Nós naquelas 2 semanas intensivas, porque são dias que passamos com eles desde as 9 da manhã até às 5:30 da tarde, e aqui o nosso foco também é o descanso do cuidador. Nós sabemos e ouvimos ao longo do dia de hoje o quão importante é aliviar este nível de stress, o quão importante é estas famílias saberem que, pelo menos ali, durante aquelas horas, eles estão a fazer atividades do interesse deles, ou pelo menos com as quais eles demonstram motivação, satisfação, felicidade. E sim, e decorre no período não letivo, portanto nós hoje terminámos as terapias ontem, hoje tivemos o seminário e na segunda-feira iniciamos as nossas oficinas, portanto serão 3, a primeira quinzena inicia já na próxima segunda-feira, depois a segunda quinzena inicia a 30, depois temos um período de pausa para descanso e depois regressamos com a oficina dos mais velhos. Portanto, tudo o que eu estive a indicar para que nós realizamos com crianças, neste caso os 2 grupos que temos dos mais jovens, vai dos 6 aos 13 anos, e depois temos um grupo dos mais velhos, um grupo com adultos, um grupo que passa uma noite fora, sem os pais, um grupo que vai à discoteca, um grupo que também treina competências sociais com dinheiro, com idas ao supermercado, lista de compras, tudo o que vocês possam imaginar, que nós consigamos de alguma forma, de uma forma estruturada, segura e direcionada para a individualidade de cada um deles,
nós tentamos nestas 2 semanas fomentar isso ao máximo. E não sei se me estou a esquecer de alguma coisa ou querem acrescentar, mas acho que é isso que nós fazemos. Depois, Pedro, ele está lá atrás, não sei se ele me está a ouvir. Pedro, sou eu, estou a falar contigo. Olha, tenho mais 2 para a troca. O Messi e tenho mais 2. Bill Gates e o outro, sabes? Estes também têm síndrome de Asperger. Sabes quem é o último? Este? Exatamente. Depois referir só que cada vez mais vão aparecendo nos mídia informação sobre o síndrome de Asperger, sobre o autismo. Acho que, e é uma opinião pessoal, é sempre mais fácil talvez falarmos destas situações, como no caso destas 2 séries, o Atypical que passa na Netflix e o Good Doctor que passa no AXN, ambas séries norte-americanas, e que retratam de facto aqui o síndrome de Asperger. Portanto, acaba por ser, em termos de cinema, se assim posso dizer, portanto a parte mais audiovisual, o que é mais fácil de mostrar, porque os casos graves, os casos que são difíceis de ver mesmo, esses nós não conhecemos e não existem séries. Ainda assim, a nota é positiva, porque se fala sobre o síndrome de Asperger e porque eu acho que é um passo em frente. Por último, deixar-vos só estas imagens e esta mensagem. O autismo não é uma doença, não é contagioso, não é vergonha. O respeito, a igualdade e a educação, o amor, a aceitação são universais. Esses, sim, devem ser dados a todos. Obrigado.